Ó, voltando às questões jurídicas, uma das perguntas que muita gente tem feito é, tá, Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, mas quanto tempo ele vai ficar preso na real, né? O que as pessoas querem saber. Ontem até foi feita uma reportagem aqui pela Vitória Bechara, trazendo a análise de juristas especialistas. Quanto tempo Bolsonaro pode ficar preso em regime fechado, né? E alguns especialistas dizem que a qualquer momento ele pode ter o direito à prisão domiciliar, isso pode ser analisado, mas ele deve ficar em prisão fechada, né, no semiaberto, e poderá depois progredir para semiaberto, após cumprir 6 anos e 9 meses em regime fechado. Ele precisa cumprir 25% da pena total para ter direito a uma progressão de regime. É isso mesmo, professor Mayroft? Queria que o senhor explicasse isso para a nossa audiência. Quer dizer, Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão, mas ele deverá ficar, se ele não receber a prisão domiciliar, esse benefício, ele deverá ficar menos de 7 anos na prisão? Não é só isso. Atenção, não é só isso. O que diz a lei de execução penal em conformidade com a Constituição? Que o nosso sistema prisional é progressivo, ou seja, passa-se de um regime mais grave com de menos gravidade. Então, por exemplo, passa-se do fechado para o semiaberto e para o aberto. Então, é um sistema progressivo. Esse sistema progressivo é informado por dois princípios. Um, o decurso do tempo, e diz a lei, 1/6, ou seja, decorrido 1/6, passa a ter o quesito de ordem objetiva, mas, atenção de novo, tem um outro, que é o critério subjetivo. Diz a lei, 1/6 da pena e mais merecimento. Merecimento. Então, o preso precisa ter merecimento. Significa o quê? Precisa ser disciplinado, atender o quê? Ao regimento da prisão. Então, há necessidade de dois requisitos, um temporal e outro de merecimento. Ficou claro, Fabiola? Agora, você lembra que uma vez nós conversamos aqui, eu disse que esse sistema virou, eu usei uma expressão grosseira, não gostaria de repetir, porque da outra vez eu usei uma putaria esse termo, não vou repetir agora. Não vou repetir agora. Porque, o Ronilson, nem te dei bom dia, desculpe. O Ronilson, então, por que que virou essa bagunça, tá? Veja que eu me emendei agora na terminologia. Essa bagunça. Por quê? O que que tem acontecido e o que a jurisprudência vem entendendo? Bom, regime passou do fechado para o semiaberto, ou seja, passou o tempo e tem mérito. Agora, existem estabelecimentos em números suficientes? Resposta: não. Não. Então, aquele que teve mérito, que teve tempo, não vai passar para o semiaberto? Aí entra a jurisprudência e entende que isso é um constrangimento. Se o sujeito adquiriu direitos, é um constrangimento ficar no regime mais gravoso. Certíssimo. Então, o que que faz a jurisprudência? Manda ele para a prisão albergue. Aí vem a pergunta: e aí vem, evidentemente, aquilo que eu classifiquei como putaria, né? Desculpem. Mas por quê? Tem casa de albergado? Tem casa de albergado oficial? Não, não tem. Então não tem semiaberto em número adequado, não tem casa de albergado, porque não se constrói, e vai fazer o quê? E ele vai para uma prisão domiciliar. Percebe que esse é um sistema avacalhadíssimo. Agora, no papel, veja que beleza. Vai para um fechado, depois
progride por mérito, por semiaberto, e com o tempo, depois vai para o aberto, que é casa de albergado, onde sai para trabalhar de dia e volta à noite, e nos finais de semana tem cursos, isso está tudo na lei. Mas avacalhou tudo. Então não tem semiaberto, vai para o albergue. Não tem albergue, vai para casa. E quem acompanha, quem é que acompanha um sistema que diz que ele é todo baseado na ressocialização? Ora, não tem ressocialização nenhuma, não tem nada disso. É uma coisa muito, difícil, né, aqui no nosso país, Josias, porque, por exemplo, a gente fala toda hora: "Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão". É para inglês ver isso, né, esse número. É para inglês ver, e no Brasil o modelo escolhido pelo Brasil tem esse problema. Os juízes jogam a pena lá para cima porque sabem que na hora de cumprir, por conta dessa progressão de regime, o preso não vai ficar aquela quantidade de anos em cana, né? E é muito paradoxal, porque agora o Centrão e a facção bolsonarista do Legislativo acabam de aprovar na Câmara uma lei antifacção que prevê um agravamento das penas de 20 a 40 anos para criminosos vinculados a organizações criminosas. Os líderes estão sujeitos a agravantes que levam a mais de 60 anos o cumprimento da pena, e reduziram-se também os prazos dessa progressão de regime. Para o caso dos faccionados, dos criminosos de facções como Comando Vermelho ou o PCC, nesses casos os mais perigosos terão que cumprir pelo menos 85% da pena encarcerados. No entanto, querem anistia para o Bolsonaro e para os outros componentes dessa facção do golpe. Então, é muito paradoxal. Acabam de aprovar uma lei prevendo endurecimento das penas para os criminosos sujos, por assim dizer, das facções, e esses que são tidos como limpinhos, que simplesmente tentaram subverter o regime democrático, para esses querem aprovar anistia, querem aprovar redução de penas, querem abrir as celas o quanto antes, né? E nós estamos falando, Fabíola, de gente que cometeu, além dos crimes contra a democracia, organização criminosa, dano qualificado por violência, grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado. Então, é um elenco, são 5 crimes que foram imputados a esses componentes aí do primeiro escalão do golpe, e querem afrouxar as penas que já são muito frouxas. Então, é o caso do Bolsonaro. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, mas se não surtar novamente, porque tem sempre essa possibilidade do surto psicótico, né? Mas ele agora está mais bem tratado na Polícia Federal do que em casa. É preciso lembrar que em casa, embora a defesa diga, não, tem que ir para a prisão domiciliar porque ele está doente, mas veja que na noite de sexta-feira, madrugada de sábado, ele estava em casa e permitiu-se que ele tivesse um surto lá, não tinha ninguém para socorrer o Bolsonaro. A Michelle estava no Ceará, o irmão estava dormindo, o segurança que o atende estava dormindo também, e a Laurinha, coitada, a filha, não teria nem condições de socorrer. Na polícia, não. O Alexandre Moraes mandou que a Polícia Federal providencie assistência médica 24 horas, tem um plantão lá. Então, se o Bolsonaro entrar em surto, o que é improvável, porque agora ele está tomando os remédios ali de maneira adequada, mas ainda que surtasse, ele vai ter lá uma assistência 24 horas. Então, ele está mais bem protegido aos olhos segundo os critérios da defesa, de que ele precisa de assistência médica. Em casa, ele não teve. Na polícia, ele tem assistência 24 horas. Mas, se ele se comporta bem, ele sai com 6 anos e 9 meses. Se derem um livro lá para ele, se conseguirem provar que ele está trabalhando ali na Polícia Federal, mais difícil. Na penitenciária, talvez tivesse alguma atividade laboral que ele pudesse executar. Na Polícia Federal é menos provável, mas há essas condicionantes. Se tiver uma leitura frequente e auditável, tem que ser auditável, né? Se tiver alguma atividade funcional, que seja também possível de contabilizar, ele pode reduzir ainda mais esse prazo. E se o Congresso aprovar a redução de penas, como estão cogitando, aí mesmo é que ele vai sair com 2 anos e alguns meses de cana. Então, por isso, Fabiola,
é um sistema defeituoso. O juiz joga lá para o alto, mas com a progressão de regime, ninguém fica tantos anos na cadeia, né? Então, há essa disfuncionalidade no sistema judicial brasileiro. É algo que precisaria ser corrigido. Estão corrigindo para quem integra a facção criminosa, mas querem aliviar a cara de quem comete tentativa de golpe de Estado. Muito boa essa tua análise, Fabio, Josias, nesse sentido, né? Falando que. E é verdade, o Bolsonaro teve um surto na prisão domiciliar, em casa, e ninguém acudiu, não tinha ninguém para socorrer. Ele pegou e destruiu ali parte da tornozeleira, queimou a tornozeleira eletrônica, meteu ferro quente, como ele diz, por curiosidade, né? Mas segundo os advogados dele, foi por causa de um surto. E não tinha ninguém para acudi-lo, como disse o Josias. Talvez dentro de uma prisão tenha mais assistência do que na própria residência, segundo aqui o nosso colunista Josias de Souza. Bom, vamos ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue falando sobre este assunto, até da prisão domiciliar ou não, de Bolsonaro aqui no nosso YouTube. O professor Mayrovic te pediu a palavra. Quer comentar sobre isso, Mayrovic? Vai lá. sim, eu queria pegar uma carona no que o Josias está falando, é, que é o seguinte: eu fui juiz de execução penal, mas todos os juízes de execução penal assistem ao que acontece no Brasil, tá? Então, o Brasil tem um ciclo. De repente, todo mundo quer endurecer penas e as prisões lotam. Aí não tem lugar para prisão. Então começam as carceragens de delegacia de polícia lotarem. E com isso, o quê? Movimentos paredistas, greves, rebeliões e etc. Então tudo lotado. Aí vem o legislador e faz o quê? Dá uma baixada nas penas. Então isso funciona, Fabiola, como uma caixa d'água de uma residência, tá? Quando ela fica muito lotada, ela precisa o quê? Precisa de aspas, a expressão de caixa d'água, é um ladrão, é uma saída do ladrão. E aí o legislador faz essas saídas. Então, mas vai mandar, aí tem aquele monte de gente, vai mandar para semiaberto, aí não tem lugar, vai para aberto. Então, isso é que desmoraliza um sistema, faz com que esse sistema não seja sério. E aí começam todas as histórias. Então vamos trabalhar na privatização das prisões, vamos trabalhar no sistema norte-americano, onde o sujeito paga e pode ficar num lugar mais luxuoso. Mas de tudo isso a gente faz parte o quê? É isso que o Josias colocou. É melhor ele ficar em casa, o Bolsonaro, porque senão ele pode até se queimar. Não sei como é que não se queimou dessa vez. Não, ficar em casa, ficar na prisão, porque em casa é perigoso. Ô, Ronilson, melhor do que ficar em casa. Melhor do que ficar em casa. Ô, Ronilson, muito se discute sobre como está o estado de saúde mental de Bolsonaro, né? E aí até é interessante, a gente tem ouvido que o que vai melhorar a saúde mental dele é a anistia. Eu queria pegar esse gancho aí, porque eu acho que o José levantou uma bola realmente importante. O Bolsonaro, eventualmente, né, com frequência, ele é colocado nesse lugar de fragilidade, de insegurança por seus apoiadores, pelos filhos, sempre que a coisa aperta. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, o que passou pela cabeça do Bolsonaro na ideia na ideia da tornozeleira. A gente não sabe o que é estratégia, o que é narrativa, o que é real, enfim, também não quero entrar nesse mérito. Mas é muito interessante como sempre é colocado nesse lugar de fragilidade, de insegurança, quando ele ia, às vezes em que ele foi internado, e um homem tão fragilizado que transformava a sua internação quase que num reality show, todo dia recebendo um monte de gente, jornalista, fazendo live, e aí qualquer coisa que apertava, ele estava quase sucumbindo. Então, alguém que se mostrou sempre como imbrochável, imbatível, e em diversos momentos é colocado nesse lugar de insegurança, de fragilidade. Josias falou muito acertadamente, né, como as pessoas estavam distantes para alguém que estava numa situação
tão fragilizada, tão difícil. Todo mundo que vai visitar o Bolsonaro fala da sua crise de soluço, e a despeito dessa, ainda que não entrasse em surto, a despeito de uma crise de soluço, que deve ser uma coisa muito grave, né, para todo mundo colocar como algo que está colocando a vida dele em risco, ele tá sempre sozinho ou recebendo visitas para poder falar sobre o jogo político brasileiro. Então, eu acho que essa mudança de chave, em que o Bolsonaro, não estou colocando em questão a sua saúde, não tenho condições de julgar isso, mas é interessante como ele é sempre colocado num lugar de fragilidade, de insegurança, quando a coisa aperta, ou ele surta, ou ele tem uma piora de saúde, ou ele tem uma recaída, ou ele está se alimentando mal. E o que coloca em xeque, né, todas as possibilidades. A gente não tem uma coletiva Uhum. de um médico, por exemplo, que possa realmente atestar da sua saúde para a gente ter É isso uma boa como ideia. garantia. Então, Isso. Importante seria, né, o médico falar, né? Até achei interessante, porque ele fala muito da alimentação, que não está gostando da alimentação. Aí o Josias estava comentando isso ontem, a Michelle tem mandado comida para ele. Mas aí eu estava vendo, mandaram um pão com ovo, era uma comida mais leve, um pão com ovo é uma comida mais leve? Não sei, acho que não, né? Não sei também o que seria uma comida mais leve.